Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal e a mais um conteúdo da lição dominical. E nessa oportunidade estaremos aqui dentro do quadro, né? Estudando junto, conhecendo mais um conteúdo. Vou colocar aqui o tema central, né? Deixa eu tirar aqui a foto. A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio à perseguição. E o tema oportuno, lição número 5, uma igreja cheia de amor. Tá bom? Então vamos estar aqui conhecendo aqui já, abrindo o PowerPoint e conhecendo esse conteúdo. Antes, né, vamos estar orando, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, pelos quais temos cometido. Te agradecemos por tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. E pela esperança que temos, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor há de vir, o Senhor está nos buscando. Quero, Senhor, te agradecer. Ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos aqui conhecendo mais do conteúdo da lição dominical. E pedimos, Senhor, a tua bênção durante todo esse período. E que o Senhor venha encontrar liberdade e ter essa liberdade em nosso coração para falar tudo quanto o Senhor deseja aqui venhamos a expor durante esse período, cujo princípio principal é o conteúdo. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu acertar aqui também a captura, né? Prontinho. Pronto. Texto áureo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. É um fator predominante, né, para que sejamos, de princípio, né, no exercício da nossa vida cristã, é justamente o desapego, né, com as coisas materiais. E tendo esse desapego, por certo, estaremos mais propensos a compreender, né, a necessidade daqueles que está do nosso semelhante, dentro da condição que podemos ter, que venhamos a ter, também está ali prestando a nossa coigonia, a nossa ajuda, nossa comunhão expressa em atos, como diz Tiago. Verdade prática, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Eu vi aqui, na hora que eu estava montando o PowerPoint, né? Mas deu para ler. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. É interessante que nós vemos uma exortação do apóstolo Paulo, né? Em uma de suas cartas, quando ele diz para que nós venhamos a suportar uns aos outros.
Isso parece ser antagônico frente à realidade da verdade bíblica, que é verdade prática, que é tem o seu fundamento bíblico. O amor é o principal, é o primeiro. Foi por conta deste amor de Deus, né, revelado em nossos corações, não só derramado, mas também antes revelado, né? Quando o próprio apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Então, é este amor que tem que ser a linha tênue, né, de toda a nossa trajetória cristã. E somente através dessa expressão de amor sincero é que nós vamos ter a unidade na igreja. E até mesmo dentro do próprio exercício deste amor é que se encontra, né, essa condição de suportarmos uns aos outros. Porque, amados, precisamos compreender que a igreja ela é composta por uma diversidade. Por uma diversidade. É unidade em fé. Uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, esta unidade, ela é uma só. Porém, com respeito ao corpo e aos que fazem parte desta igreja, e aqui eu não estou falando da igreja local, estou falando da igreja como um todo, a Igreja Universal dos Santos. Ela é composta por diversidades de etnia, diversidades de cultura, diversidades também de, como é que se diz, de temperamentos, porque verdadeiramente o Senhor salva, verdadeiramente o Senhor transforma. E não podemos esquecer que dentro dessa fé e dessa realidade existe um processo. E esse processo, ele vai ter, né, o seu bem maior quando compreendemos isso e entendemos que dentro do corpo, agora sim, de uma igreja local onde congregamos, ainda que ali estejam todos membros, né, que confessaram, que foram batizados, ainda assim se encontra sob um processo. E ainda assim as diferenças elas vão existir de uma pessoa para outra. Então, somente o amor é que vai ter este poder, né, que emana de si mesmo, desta virtude do amor cristão, que vem de Deus, que está derramado no nosso coração, para podermos suportar, saber administrar todas essas diferenças, se manter sobre uma comunhão, né, e uma unidade, em união e em unidade. Tanto no que diz respeito à coinonia, né, que é a comunhão, como também a questões, né, da instrumentalidade de Deus, da operacionalidade de Deus, mediante o seu Jesus, seu Santo Filho, em meio à igreja. A palavra do Senhor diz que o amor, ele é o vínculo da paz. Por isso que nós lemos, é importante aqui antes de passarmos para a leitura bíblica, que nós lemos aqui, né, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, quando Paulo diz assim, ó: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Agora olha só, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esta é a essência deste amor
pelo qual é tão necessário, né, não só em nosso meio, mas em nós, em cada um de nós. E a igreja de Jerusalém, ela, ela externava esse vínculo tão, no seu princípio, é claro, tão importante dentro dessa caminhada cristã. Eu disse no começo porque quando nós olhamos para o próprio capítulo que nós lemos, ali 13, 4 a 7, está dentro de um contexto congregacional, está dentro de um contexto, de uma realidade, de uma situação que estava acontecendo em meio aos cultos e ao desenvolvimento ali daquela igreja. Porque aquela igreja, ela era uma igreja que não lhe faltava dons, que é a igreja de Corinto. Porém, ainda assim, remete ao que nós falamos sobre o processo. Eles estavam sob um processo de aperfeiçoamento. Por isso que as cartas doutrinárias do apóstolo Paulo vêm justamente para corrigir, para centralizar, né, para ter o norte, qual é a atitude, até mesmo na questão do uso dos próprios dons espirituais. Porque aí Paulo ele fala ali sobre a confusão que estava tendo, né? Estava havendo um espírito tão só de rivalidade, mas também um espírito de vaidade, de contenda, um espírito de soberba, de um se achar melhor com o outro em vista do dom que tinha recebido de Deus. E Paulo ele vai tratar dessa ferida da igreja de Corinto, não pelos seus méritos de apóstolos ou por uma questão de uma é, de uma de uma de um de uma convicção pessoal ou pela sua própria experiência, não. Paulo vem e usa a palavra de Deus para poder sarar e curar aquelas feridas que estavam acontecendo. E depois dele trazer ali no 12 os dons espirituais, ele passa a falar do amor, né, que teria que ser o vínculo da comunhão cristã, não a questão do externar dos dons, porque o que fortalece a igreja, num quesito comunhão, coegonia, no quesito vocacional, congregacional, esse é o amor. O que fortalece a igreja com respeito, olha que interessante isso, que fortalece a igreja nesse vínculo de comunhão em amor, é o amor. Não é o dom da palavra de sabedoria, de fé, de operação de sinais e maravilhas, de curas, de profecia, variedades de língua com a sua devida interpretação e tantos outros dons. Não, não são os dons, esses dons operacionais em prol do reino de Deus que vai fortalecer essa igreja. Esses dons eles vão revelar o reino de Deus, vão revelar a Cristo e o poder, né, que Deus tem para fazer o milagre, para realizar obras potentosas por intermédio da igreja. Porque o próprio Senhor Jesus é que disse que a igreja faria coisas maiores do que a que eles têm feito. E isso, nessa questão, aí sim são os dons espirituais. Porém, na questão congregacional, na questão de comunhão diária, contínua, buscando cumprir a tua vocação como igreja e as delegações que tem o Senhor nos deixado, isso aí tem que ser, o amor tem que ser o oferidor diante disso. Porque depois que Paulo fala dos dons, fala no 13 de amor, e no 14 ele passa a corrigir aquilo que estava acontecendo ali em meio àquela igreja. E era um coração e a alma da multidão. Observe bem, multidão. Quando a Bíblia fala multidão, são milhares. Aqui já tinham mais de 5.000. Se eu não estiver equivocado, já no capítulo 4, já tinha, na segunda pregação já tinha assim, porque foi lá no capítulo 3 que nós temos a segunda pregação de Pedro, onde se uniram mais 5.000 à igreja.
A primeira pregação, 3.000. A segunda pregação, 5.000. Já tinha mais quase 8.120 cristãos. Então, quando fala de multidão, fala de milhares. Ó, dos que ó, e nisso tudo, observe que coisa tremenda e maravilhosa. Que em meio a esta multidão e essa diversificação, porque aqui já não era só judeus, aqui eram outros povos, outras etnias que faziam parte deste contexto e desta multidão. Porém, ainda assim, ó, era um coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder, olha só, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. É uma realidade, vamos ler o 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Observe que no texto anterior diz que eles, que todos os que possuíam herdades ou casas, estou falando no plural, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. É interessante que aqui nós vemos dois pontos importantes a pontuar. O primeiro é o desprendimento das coisas materiais em face da empatia e da necessidade daqueles que faziam parte do corpo. Ou veja, não existia o maior, não existia o mais rico e o mais pobre. Aqueles que tinham posse buscavam ajudar aqueles que eram tidos em menos estima, vamos dizer assim, de nível financeiro, para que tivessem uma vida, pelo menos uma vida sem sofrimento nessa questão, porque duro é ver uma pessoa necessitada em meio à igreja, como o próprio Tiago diz, enquanto que outros sobre a regalia, né, e sobre a sua abundância de bens. Tanto é que Paulo diz que é o conceito, né, em meio à igreja do Novo Testamento, que é a oferta, né, que teria que ser dada a caráter, né, segundo a prosperidade de cada um. E o segundo ponto aqui a pontuar é que nessa igreja de Jerusalém, por ser uma igreja de amor, também traz outros traços, né, que é relevante aqui nós apontarmos, que é o caráter daqueles que estavam à frente do povo. Enquanto hoje, abrindo aqui um parente, ouvimos, né, tantos escândalos, né, de líderes, né, de pedeusos pastores, né, que se fazem, se aproveitam, né, do pelo das ovelhas, se aproveitam através de uma persuasão enganosa, maligna e fraudulenta, subtrair, tirar dali do seu membrado para o seu benefício próprio, para o benefício da sua família. Então, estamos estudando que Jerusalém era uma igreja de amor, que prevalecia o amor, e esse amor era revelado pela empatia, pelo despreendimento dos seus bens materiais, como também, né, dessa questão de todos, né, buscarem igualdade em tudo. Na questão do convívio, na questão social, na questão da prosperidade também material. E nós vemos que eles colocaram aqui, depositavam aos pés dos apóstolos. Fechando aquele parente já, que eu não tinha fechado. Aqui, aos pés dos apóstolos, ou seja,
os apóstolos não pegavam aquela quantidade de valores, né, que recebia, que não seria um pouco, porque eram casas de propriedade, herdades que eram vendidas de casas, mas ele distribuía como convia aqueles que pertenciam àquele povo, àquela multidão que se fazia aquela igreja com o número de mais de 8.000 membros. E por último, vemos aqui não só a fidelidade dele, mas também a questão, né, de um levita, daquele que tinha a sua questão de ministério quando da antiga aliança. E ele aqui vendeu e se desfez da sua única herdade. Ou o texto diz, possuía uma herdade e vendeu-a. Entendemos isso mesmo, né? Que ele se desfez daquela herdade e, exemplo dos demais, também depositou aos pés dos apóstolos. Então, que sabemos que isso é uma irrealidade nos nossos tempos. Sabemos que hoje, dado a tantos fatores que aqui poderíamos apontar, já não se exerce mais essa questão. Questão de um coração e uma alma. Na questão de hoje, nós sabemos, não podemos ser hipócritas, que já não existe isso no nosso tempo. Hoje, até mesmo os ministérios prezam, infelizmente, mais para a questão, né, denominacional, local, né, material, do que a sua própria condição como igreja. Porque quando nós olhamos para o texto, né, e à luz da questão da igreja do Novo Testamento, todos os recursos e tudo aquilo que era feito envolvia pessoas. Pode ver que eles desfaziam dos bens para beneficiar pessoas. Quando falo das ofertas ali no capítulo 8 e 9 de 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, se eu não estiver enganado, Paulo está tratando, deve ser 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, Paulo está tratando de uma oferta que seria levantada para beneficiar aqueles que estavam sofrendo em Jerusalém por conta da perseguição. Estavam sendo expoliados daquilo que eles tinham. E Paulo, ele faz esse movimento, né, fraterno, e ele diz que cada um deveria dar, né, conforme a sua prosperidade, para que, somando aquele valor, pudesse ser enviado para aquela localidade e ali socorrer aqueles irmãos. Então, numa questão de caráter bíblico e mais centralizado ali na sua essência, tudo que envolvia gastos e custos tinha sempre em mente pessoas. Pessoas. Então, aqui não tem como, eu tenho que abrir um parênteses, deixar claro para os duvidosos, para aqueles que vão sair do 8 e ir para 800, é que isso não tira a importância, né, da cooperação, né, e do valor da igreja local. O que não pode acontecer é a questão material daquela igreja local, né, sobressair a importância de uma necessidade de um irmão e de uma irmã, e como assim venha acontecer essa necessidade. Fecha a parede. Amém? Vamos prosseguir. Introdução. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Observe que foi bem colocado aqui o amor de Deus. Essa questão da igreja de Jerusalém, né, uma igreja cheia de amor, fala da operacionalidade de Deus com respeito a essa questão. Porque a igreja, ela é o que é, e ela demonstra seu que ser através do exercício da sua vocação. Tudo é pela graça e pelo operar de Deus, o seu querer, o seu operar. Ela capacita a igreja, Deus, capacita a igreja a enxergar uma necessidade, a buscar caminho para suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente no coração daqueles que crêem em Jesus. Está aqui respondendo o que comentamos. Vale a pena repetirmos. Em vez disso, ele é a expressão... esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano.
Porque nosso sentimento em si, ele tem a sua deficiência por conta do pecado. E se torna até mesmo egoísta, ou quando expressado esse amor, sempre está em busca de alguma vantagem. Esse não é o amor que Deus tem derramado em nosso coração, como nós lemos em 1 Coríntios, que não busca o seu próprio interesse. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem no Senhor Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter sua necessidade supridas. Primeiro ponto, o amor manifestado na comunhão cristã, crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja com a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma igreja pequena, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. O desafio do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter esse elo fraterno entre os crentes de fato. Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo do Gentil diz que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta, se divide, significa que o egoísmo tomou lugar do amor em algum ponto. A vida interior, a expressão era um coração e a alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. A graça, segundo ponto, o amor como manifestação da graça. Vimos o amor manifestado na comunhão cristã e agora vamos estar entendendo aqui, conhecendo, a sua razão, a sua fonte. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação do dom do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinada regra ou normas estabelecidas. Regras são importantes, não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Segundo subponto, a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui como propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica
que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido sem merecimento algum, capacitados por Deus para viver uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tanto sentimento de gratidão. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 15:10, é quando Paulo relata sobre os feitos deles serem superiores aos dos apóstolos. Porém, ele disse, tenho feito mais do que os apóstolos. Porém, porém não eu, mas o Espírito Santo que habita em mim. Ou seja, a graça de Deus emanada do Espírito Santo para ele. Terceiro ponto, caminhando para o final, a manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Este geralmente era maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação do menos favorecido. Segundo subponto, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas a disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinha. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés do apóstolo. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado em nossos corações ou no coração daquele crente. Concluindo, chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitula cristão. O verdadeiro amor a ser realizado no atendimento da necessidade do próprio. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando e até a próxima programação, tá bom?
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nosso pecado que temos cometido, te agradecemos por todo o período que aqui estivemos, conhecendo mais um conteúdo da lição do Senhor bíblica dominical, Pai, que fala do amor, que tem que ser um fator existente e praticamente central, Senhor, em meio ao teu povo, a tua igreja. Nos ajuda a alcançar esse alvo, um coração, uma alma. Senhor, que venha ter empatia e sensibilidade para com a causa alheia. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito. É que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.